Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E no episódio de hoje do podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre como a sua mente te impede de emagrecer. E aí, por que veio esse assunto? Porque lá no Instagram postaram, né, o meu antes e depois, e eu perdi muito peso. Eu eliminei, porque quem perde acha, eu não quero achar nunca mais. E aí vocês ficaram surpresos, a gente bateu um papo lá no Stories. E perguntei para vocês se vocês queriam então um episódio. E aqui estamos nós para falar sobre isso. Confesso para você que eu tô muito empolgada, porque eu acabei de viver, estou vivendo meu processo de emagrecimento e eu tô muito feliz com os resultados, então eu tô empolgada, né? E nada melhor do que fazer uma coisa, falar sobre uma coisa quando a gente tá empolgado, não é mesmo? E aí, se for pensar, né, tem muitas nuances sobre o engordar e o emagrecimento para mulher brasileira e que mora fora do país. Porque, vamos combinar, eu tava aqui resgatando minha história, né, sobre questão de peso e certeza que aconteceu com você, o seu peso mudou quando você mudou de país, ou não. Talvez você tenha engordado, como grande parte das mulheres eu escuto, que mudou de país e aí do nada ganhou 10 quilos. Porque tem várias comidinhas gostosas, muito acesso a coisas que eram caras no Brasil, alguns chocolates, refrigerantes, né? Ou até takeaway, que você acaba comendo mais e você acaba engordando. Ou até tem acontecido com você o oposto, que foi o que aconteceu comigo. Há 14 anos atrás, quase, quando vim pra cá, eu era uma criança, não é mesmo? Criança não. Eu tinha 23 anos, mas era jovem, então o metabolismo estava no meu favor. E aí eu emagreci mais ainda. Por quê? Porque eu andava igual notícia ruim. Não sei se aí na cidade que você mora tem esse efeito, mas aqui em Dublin tem esse efeito. Que quando você muda pra cá, você não tem carro, o transporte público não é tão bom, dependendo de onde para onde você tem que ir. Então você acaba andando muito, muito mesmo. Aqui também tem um negócio que é assim, né? O trem, ele vai do sul pro norte, do norte pro sul. Se você vai do norte de uma ponta a outra, não vai acontecer. O ônibus não vai passar. Então a gente acaba andando muito. E no Brasil você acaba tendo um costume ou de pegar transporte ou de fazer tudo de carro. É muito parecido com os Estados Unidos também, que você acaba fazendo tudo de carro. E isso não tem a ver com a questão de social, né, econômica, porque todo mundo tem um carro, todo mundo anda de carro, acaba que as ruas nos Estados Unidos não são nem feitas para andar na rua, não é mesmo? Ou também, dependendo do lugar que você mora no Brasil, é muito quente, então também é tudo de carro. E aí, tu aqui começa a caminhar mais e perder mais peso, né? Ou não. Mas no meu caso, eu perdi 8 quilos quando vim para Dublin. Mas o negócio é o seguinte: eu, quando vim para Dublin, eu tava com 52, acho que tinha sido o meu maior peso da vida. E quando mudei para Dublin, eu cheguei em 46 quilos. 46. Eu era isso aqui. Para você que não tá vendo de vídeo, eu era o meu dedo mindinho de fino, sabe? Falando em quem tá vendo de vídeo, se você não tá vendo de vídeo, eu vou te descrever, mas eu estou em um ambiente diferente hoje. Hoje eu tô gravando aqui não do meu escritório, do meu home office, né? Que eu tenho um escritório onde eu atendo as minhas clientes com psicoterapia, mas eu tô atendendo da cozinha. E na minha cozinha eu tenho um sofá, que é um sofá verde, todo peludinho, eu adoro. E eu tenho as minhas plantas bebês. Aqui atrás de mim tá o meu berçário de plantas. E confesso pra você que esse é um dos meus lugares favoritos na minha casa, porque ele me traz conforto. E um conforto assim que vai além do físico, ele dá alma. Porque bate um sol aqui no final da tarde. E hoje é fim de tarde com um gostinho de que o verão tá chegando na Europa. Que a gente que mora aqui em Dublin, que tá desesperado para sair do inverno, não é mesmo, mulher? Que, ó, tá sentindo esse calor. Teve uma heat wave essa semana, então chegou a 20, 24 graus. E para quem mora em Dublin, isso é super quente. Rola praia, rola tudo. Acima de 18 graus já tá rolando tudo. E aí eu já vou emendar para te explicar um negócio.
primeiro essa voz aqui de taquara rachada, que você vai ter que relevar, porque foi por conta da mudança de clima que afetou minha garganta. Eu tô com hay fever também, que é aquela alergia do pólen, então meu olho tá, nossa senhora, lacrimejando. Eu nem passei rímel hoje e sombra para não piorar a situação. Então é isso que eu tenho para entregar para você hoje. Mas fica aqui comigo. Tô entregando aqui, ó, um assunto maravilhoso e você tá conhecendo as minhas plantas bebês hoje. Mas vamos lá. Outro negócio, falar em conforto, quando a gente muda do Brasil, talvez é quando você descobriu o que é comfort food, que é aquela comida conforto, aquela comida que traz um acalento que não é emocional. É a comida que você come e dá um abraço no seu estômago. Não tem a comida da mãe. A comida da mãe é um comfort food da avó, porque pode ser que sua mãe e sua avó cozinhem até mal, mas foi a comida que você cresceu comendo, então você tem aquele apego emocional, não é mesmo? E aí, pensa, tem a comfort food que é para aquele momento, você teve uma semana estressante. Aí tu vai lá na sexta-feira e você fala, eu mereço. Eu vou comprar essa comida aqui, vou assistir um Netflix e vou ficar tranquila, minha paz vai chegar. E se não é de uma forma, vai ser de outra, vai ser através da comida. Aqui é o Deliveroo, tem o Just Eat também, né? Mas é o sistema de entrega. E eu tenho uma pessoa que eu conheço que é muito assim. É que eu moro mais no interior, então eu não tenho tantos restaurantes que entregam na minha região. Mas eu tenho uma pessoa que não é cliente nenhum meu, que é assim, que pede um takeaway assim adoidado. No final do dia, eu mereço. Eu mereço, eu sou uma mulher trabalhadora, eu mereço, dia difícil. E aí pede um takeaway. E eu tenho certeza que ela não tá sozinha. E aí essa semana eu descobri que o takeaway tá começando a entregar aqui na minha fazenda e eu tô muito feliz, confesso. E eu já estreiei na semana passada. Mas o que eu quero dizer aqui pra você? Que, olha só, são questões que acabam engordando, mudando seu peso, mas mais do que isso, porque eu quero te explicar o quanto que um engordar ou emagrecer não tem a ver só com déficit calórico, mas tem a ver, e nem só com o físico, mas tem a ver com o seu emocional. O teu emocional está completamente vinculado com o teu corpo. Até porque, olha só, quem nunca, né, teve uma decepção amorosa e aí foi lá e cortou o cabelo, repicou o cabelo. Ai, me decepcionei. E aí vai lá, chega no salão e fala, não, quero cortar, quero mudar drasticamente, assim, o meu visual. Aí muda tudo. Eu já fiz isso. Ou até, igual a gente tava falando, tá triste, aí você quer comer. Pega, tá desanimada, aí você fala, ai, tô desanimada com a imagem que eu vejo no espelho. Aí você vai lá e compra uma roupinha, compra um lookinho novo. Aí você fala, nossa, já tô feliz. Então você vê, as nossas emoções estão muito ligadas e conectadas com a nossa imagem, com nossos hábitos alimentares, com as compras. Você vê? Tudo está conectado. Então, a sua mente, ela é completamente capaz de boicotar o teu emagrecimento. E aí, no episódio de hoje, eu quero trazer alguns, eu coloquei aqui 10 fatores que a sua mente te impede de emagrecer. Se ficar muito longo, vou fazer 5, tá? A gente só consegue mudar algo quando a gente primeiro percebe o que é esse algo que está dando errado. Então, é muito importante que você entenda e identifique o que é que a sua mente está bloqueando e te sabotando para que você não elimine esse peso ou para que você continue engordando. Então, vamos lá. Primeiro erro, depender da motivação para dar continuidade no seu processo. Ai, que sabote maravilhoso. Porque você tem a ideia, você aprendeu, né? E eu digo aprendeu assim no decorrer de uma vida toda.
que, eu tô motivada. Se eu tô motivada, eu vou na academia. Se eu tô motivada, então eu vou cozinhar pra mim. Eu tô motivada, então eu vou caminhar, eu vou bater a minha meta de 10 mil passos. Eu tô motivada, então eu vou 3 vezes na academia na semana. Só que daí o que acontece? Chega lá, né, acordou, falou, não, hoje eu não tô bem, não tô motivada, tem alguma coisa errada. E aí, é claro que você não vai, porque tem menos vezes que você acorda motivada do que mais vezes que você acorda. Sabe o que acontece? A motivação, ela é limitada. É um potinho ali de 6 colheres. Ou seja, você usa uma colher para levantar, se arrumar, usa outra colher para conseguir trabalhar, usa outra colher para você conseguir voltar do almoço do trabalho e aguentar aquele chefe, aquele colega de trabalho, né? Usa outra colher para aguentar quem você vai ter que encontrar quando chegar em casa. Olha só, será que sobra alguma motivação para você fazer esse extra, esse novo, que é manter o seu processo de emagrecimento, o seu processo de saúde? Você fala, não, já vivi sem academia já há 20 anos da minha vida, 30 anos da minha vida. É agora que eu vou fazer isso. Não, deixa que depois eu vejo. E olha só, né? O quanto que tem muito a ver com o que a gente fala aqui sobre estar no modo sobrevivência. Pensa, você mudou do Brasil para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Europa e você teve que reconstruir uma vida. Aprender um idioma novo, conseguir trabalho, conseguir casa, entender como é que funcionava a burocracia, né? Refazer sua vida. E aí, é importante fazer academia? Mas o que é mais importante? Se alimentar bem, comer coisa saudável, ir na academia todo dia, fazer exercício? Ou você conseguir uma casa, aprender o idioma daquele país que você foi morar? Não. Fica terapia para muito depois, exercício para depois também, depois eu vejo, né? Então, você vê, você vai deixando para depois. E aí, quando você fala, tá, agora sobrou um espacinho aqui, então tá sobrando uma motivaçãozinha, o sol tá vindo, porque tem isso também, né? Propício hoje, que hoje aqui tá começando a vir esse sol, né? Tá começando a vir dias melhores. Aí você fala, não, agora eu tô animada. Inclusive, eu lembrei de um negócio. Eu fui na academia hoje e tava bem quente, tá uma semana quente, como eu falei. E aí, meu Deus, quanta gente nova na academia. Eu vou na academia sempre no mesmo horário, então tem as mesmas pessoas, geralmente. E aí são o quê? Meus idosos, meus amigos idosos, são as mamães que deixam as crianças na creche ali na frente da minha academia. É o horário que eu vou, né? Fala que é o horário do aposentado, das herdeiras, das donas de empresa e das mães. Eu vou. E eu conheço as pessoas. E aí, o que aconteceu? Uma infestação de adolescente, uma infestação de gente que não sabe malhar, que tá indo a primeira vez, e tá tudo bem, é a primeira vez, mas é a pessoa que foi buscar o shape porque começou o verão. E aí, isso é a motivação. Olha lá, a minha motivação é o verão, eu quero o shape do verão. E detalhe, né? O verão tá aí, chegando em 3 semanas, se a gente tiver sorte. Ou seja, a motivação dessa galera vai acabar. Essa galera vai na academia no máximo 2 semanas, 3 e acabou. É igual no começo do ano. Você tá motivado, você fala, não, tem as minhas metas de início de ano, agora vai. E aí, a academia lota na primeira semana útil, né? Não é no primeiro dia do ano, no 1º de janeiro. É no dia 7 de janeiro ali, que é o primeiro dia útil, vamos dizer assim, se é o dia 7. Na segunda-feira, nossa, aquela semana é cheia. Aí eu e meus idosos, meus amigos da academia, falei assim, eu falo, nossa, tá um caos, né? Tem muita gente. Fique tranquilo, essa galera aí, desses 300 vai sobrar 3, com sorte, se tiverem sorte. Por quê? Porque estão na motivação, estão movidos pela motivação dali, do impulso do uou, tá sol, uou, começo de ano, uou, tem uma viagem para fazer. Só que isso acaba essa motivação. E aí, você sabota o teu processo de emagrecimento. Aí eu vou te dar um spoiler, né? O que faz manter, o que é o contrário da motivação? A disciplina.
A disciplina vai fazer você dar continuidade no teu processo de emagrecimento, de saúde, de cuidar da sua estética e do seu mental através do exercício, da tua alimentação mais saudável, de dormir melhor. É a disciplina, a constância. A motivação, ela traz uma ação para o comportamento, mas o que faz manter é a disciplina. E só com a disciplina que você tem a constância nos comportamentos. Agora você já sabe, depender da motivação vai acabar com o teu processo. Você vai se boicotar com certeza e não vai emagrecer. Número 2, usar a comida como recompensa e principalmente como fonte de prazer. Como isso, Joyce? A gente falou um pouco disso, né? O comfort food. Então você tá com saudade da família, você vai lá e quer comer uma comidinha que te lembra a sua casa, ou que te traz um abraço, um acolhimento. Não passou na prova de inglês, não passou na prova de alemão, aí não passou para o próximo nível que você precisava de proficiência para conseguir fazer a faculdade ou para conseguir aquele emprego, aquele trabalho, a certificação do seu diploma. Aí você vai lá e come, desconta na comida. E aí, esse exemplo que eu dei até pode ser pontual, né? Tá, a cada 3 meses acontece de não passar numa prova, ou num trabalho, uma vez no mês acontece de brigar com o chefe, ou não. Mas quando todo o teu sistema de recompensa, final do dia, um trabalho difícil, fim do dia, compensa na comida. Ah, eu mereço. Fim da semana, final de semana. Você fala, não, hoje é sexta, hoje é sábado, hoje é domingo, hoje é feriado, vou comer o que eu quiser. Olha lá, para onde vai isso? Então, a comida vira um sistema de recompensa para quando você tá triste, para quando você tem uma conquista, para quando você tá feliz, tudo é comida. E aí a nossa cultura brasileira, ela faz muito ser a alegria envolvendo a alimentação, a comida. Então é muito essa coisa de um sistema de recompensa. É igual a gente pensar que o sol é alegria. E aí, quando o sol vira sua fonte de prazer, de alegria. E aí, talvez te dê um insight aí, porque que o sol faz tanta falta para você. E a comida também. A comida une a família, a comida é o motivo, a celebração fica em volta da comida, a comida traz o prazer e a alegria para ti. Mas a comida, ela não pode ser a principal fonte de alegria e de prazer para você. O sistema de recompensa que a gente chama na psicologia. Você precisa encontrar outras formas para te dar, ó, parabéns, você conseguiu, sabe? Outras formas de você se dar prazer. E quando eu digo prazer aqui, eu sempre lembro, prazer não é só sexo, prazer não é só sexual. Então, o prazer, o que mais que te dá prazer além de sexo e comida? Ai, Joyce, compras. Consigo escutar minha cliente falando aqui na minha orelha. Compras me dá alegria. Maravilhoso! Comprar um lookinho para ir na academia, né? O povo até brinca no Instagram sobre isso. É ótimo, né? O problema é que, assim, se você vai tapar esse buraco sempre com compras com outro extremo, pode dar um problema, né? Aí você deixa de ter um problema da alimentação, o excesso que te dá ganho de peso, para ter um excesso de compras, gasto que vai te dar um rombo financeiro. Aí tu vai ter um outro problema. Então, assim, vê que mais, que outras fontes de prazer e de recompensa que você vai utilizar para o seu cérebro. Aí eu vou trazer um. Por que é tão famoso esse sistema de gamificação das coisas? Onde vira um joguinho, né? Então, o Apple Watch, o anel, né? Que faz aqueles... você alcançou tantos passos, check. Aí você ganha lá um badge do dia lá. Parabéns. O meu anel, o Aura, ele dá coroa, né? Então você tem a coroa ali se você bateu os passos, a coroa se você dormiu as horas necessárias. Ó, gamificação, porque isso é uma massagem no seu cérebro.
É algo bobo, mas o seu cérebro gosta disso. Então, e olha só, né? Essa gamificação é um jeito que não vai te dar um rombo financeiro, que não vai te fazer engordar. Então, é uma coisa boa. Mas que outras formas que você pode te recompensar, que você pode te trazer prazer, sabe? Formas mais saudáveis. Formas que não vão te dar um rebote depois. Nossa, esse 2 é pesado. Realmente pode, ó, acabar, impedir você no teu processo de emagrecimento. Número 3. Desvalorizar as pequenas conquistas e não contabilizar as suas vitórias, que talvez você considere pequenas durante o processo. E aí eu vou contar uma história minha para você. Eu, quando eu comecei nesse processo de emagrecimento, aconteceu uma coisa comigo, que foi a minha aliança. Eu tinha engordado tanto, eu engordei 9 quilos, mulher. E, até explicando, né, por que eu engordei 9 quilos. Eu, como falei, sempre, na verdade, tive a tendência de emagrecer. Mas isso também quando eu era jovem, né, até uns 25 anos. Quando eu passei dos 30, eu percebi que não era bem assim, a conta não fechava, só de deixar de jantar, eu não voltava a ter um abdômen reto, né? Que só de deixar de jantar eu não abaixava já 500 gramas na minha balança. Mas eu ainda ali, ó, não mudava muito, era uma oscilação ali de 1 quilo na balança, né? Que é natural, principalmente para mulher, retenção de líquido, período menstrual, tudo isso, né? Você foi comer uma coisa a mais ali, mais carboidrato, sódio. Mas aí o que aconteceu? Eu quebrei o pé na Tailândia. Na minha última semana na Tailândia, eu quebrei o pé. Eu voltei para Dublin, coloquei a botinha, fiquei com a botinha durante umas 6 semanas, pelo menos. E era período de inverno. Então eu tinha uma instabilidade para andar, eu sempre fui muito ativa, tava frio, eu não conseguia andar com a minha cachorra, eu não conseguia andar porque tava tudo liso de. Não só de neve, mas também aquela camadinha, sabe? E aí não era seguro eu andar, eu que tava andando manquetola, andar no escorregadio para correr o risco de cair. Era difícil ir no banheiro, sabe? E depois que eu tirei a botinha, mesmo assim, né? E detalhe, né? Quebrei o pé na época do Natal e Ano Novo, que você faz o quê? Só come. Toda ali a satisfação, a alegria em volta da comida e tá tudo certo, mas você vê que juntou coisas. E aí, depois que eu tirei a botinha, eu comecei a poder me movimentar mais, mas eu ainda tinha muitas dores. A minha perna estava finíssima. Eu tinha dor nos tendões e nas articulações. Eu tinha que fazer fisioterapia, tudo. E quando eu achei que estava melhorando, eu fui voltar para os exercícios normais. E aí, opa, só que não. Aí começou a me dar vários problemas. Longa história, curta foi essa, né? E aí eu ganhei 9 quilos. E foi no momento que eu vi e falei, não, pera lá, alguma coisa tá muito errada aqui. Eu até achei interessante porque o meu corpo, eu falei, nossa, eu nunca tive, né, esse corpo e eu gostei até, mas começou a ficar demais. E uma das coisas que me mostraram que tava muito foi a minha aliança. A minha aliança de casamento, ela tava torada. Eu não sei outra palavra pra falar, ela tava apertada, torando na minha mão. E eu chegava, eu sentia que eu inchava e eu dormia e meu braço dormia. A minha aliança começou a prender a circulação mesmo, porque você incha durante a noite, né? E eu comecei a ter que tirar a aliança para dormir. E isso me deu um chacoalhão de percepção mesmo de que, pera, eu sei que eu tô num processo de curar a minha perna e meu pé, mas que o quanto eu tô comendo, o quanto eu engordei, o quanto eu tô engordando, não tá fazendo bem pra minha saúde. E realmente, eu não vou ter como fazer tantos exercícios, fazer como eu fazia antes, de cortar todas as comidas ou de me exercitar muito mais, porque o meu corpo tinha uma limitação ali. E aí, por que que eu comecei a explicar isso, né? Porque esse ponto que eu quero te dizer, mulher, de desvalorizar cada passo, te impede muito de você dar continuidade no teu processo. Porque pensa, você demorou quanto tempo para engordar os quilos que você tá a mais? 10, 20, 30 quilos.
Você demorou, não foi 2 meses. E por que você quer perder em 2 meses? Sabe? É um processo onde se você... Não, 1 mês, eu tô aqui, ó. Olha lá o primeiro. Tô motivada, 1 mês. E aí, em 1 mês, você não vê uma diferença tão gigante? Não. Em 1 mês, você perdeu o quê? 1 quilo? 3 quilos com muita sorte, porque daí você desinchou? Mas aí você fala, ai, nossa, ainda tem 30 quilos pra perder. Ou o bucho ainda tá aqui, sabe? Eu falo bucho porque eu falava o bucho, né? Isso vai a sua mente boicota e fala, quer saber? Nem tô mais motivada, nem deu tanta diferença. Olha o tanto que ainda falta para andar. O meu objetivo aqui, o topo da montanha, é 30 quilos. Olha lá, nossa, não fiz nem cosquinha, foi só 3. Então, mulher, é valorizar cada passo, cada passo. E aí, um desses passos que foram muito marcantes para mim foi quando eu decidi um mês que eu ia melhorar, que eu ia fechar a porteira da minha boca, que eu ia fazer uma seleção melhor do que eu ia escolher para comer. Eu nem não fui radical, não fui. E só nessa seleção a minha aliança voltou a servir com mais facilidade, porque para ela entrar tinha que ser com sabão. E eu tinha que tirar ela todo dia para dormir, senão eu acordava com o braço doendo, porque tinha, né, inchado. Então, olha lá, esse talvez pequeno passo para alguém, eu valorizei muito. Eu falei, nossa, eu tô conseguindo colocar a minha aliança de volta. E aí, isso foi um passo para eu continuar, percebe? E olha que interessante, que isso aconteceu em 1 mês e meio, que eu tinha feito pequenas mudanças. E depois disso que eu peguei o treino com um personal. Foi depois disso. E aí eu tive mais resultados. Mas você vê, se eu não tivesse, talvez, olhado essa pequena mudança, né, que eu não estava mais sentindo essa dor no braço, né, inchar, que eu estava conseguindo usar alianças, se eu não tivesse visto isso, talvez eu tivesse simplesmente desistido. Vai, quer saber? Depois eu tento emagrecer, deixa eu melhorar 100% do pé. Sendo que parte da minha melhora também do meu pé também era de eu voltar a exercitar para voltar a massa muscular da minha perna, da minha coxa. Só que uma coisa dependia da outra. Vê só? Então, mulher, esse terceiro passo é para você valorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias, que ela sim vai te manter no teu caminho. Ela sim vai te dar talvez algumas doses de motivação para continuar o teu processo de emagrecimento, sabe? Então, valoriza cada coisa. Você tem que ver, né? Contabilizar. Olha só, né? Um parênteses aqui. Para gravar com essa garganta para vocês, tô tendo que beber muita água, né? E ó, se você ainda não tem uma garrafinha, mulher, garrafinha, beber água, porque beber água te ajuda no teu processo de emagrecimento. Ai, Joyce, eu já sei, mas eu esqueço, nem é tanto assim. Não, 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 não. Quando você não bebe água, você retém líquido. Porque seu corpo fala assim, pelo amor de Deus, mulher, não tem água, vamos segurar isso aqui. Então, você precisa começar a beber água para, ó, soltar. Ah, Joyce, aí eu tenho que ficar indo muito no banheiro. Sim, se você tem que ficar indo muito no banheiro porque você bebe muita água, é sinal que o seu corpo estava com falta d'água. Então, mulher, comece a beber o tanto de água que seu corpo precisa, que você vai ver que você não vai precisar tanto ir no banheiro assim. Vai ser normalmente. Você vai saber de hora em hora a hora que você tem que ir no banheiro, tá tudo certo. A minha bexiga ela é controlada, é uma bexiga de psicóloga. Ela funciona de 50 em 50 minutos entre as minhas sessões das minhas pacientes, porque senão não tem jeito. Imagina como é que eu vou trabalhar. Outra coisa da água, aí dica da psicóloga. A garrafa tem que virar o seu suporte emocional. Ela tem que estar com você o tempo todo e tem que ser fácil de beber. Então, essas garrafas que tem que abrir, virar, não sei o que, não. É garrafa de canudo mesmo. Por quê? Ó, você mal pensou, você já tá aqui, não sei o que, não sei o que. Bebeu. Entende? E outra coisa da psicóloga, dica da psicóloga. A gente confunde a sensação de fome com sede. Juro pra você. Mulher,
tem tanta disfunção que você fez no seu paladar, na sua percepção de saciedade, que você, às vezes, tá nervosa e come. Então, quem dirá, tá com sede e come. Então, sim, às vezes você não tá com fome, você tá com sede. Beba água. Começa a descobrir o que é fome, o que é sede, o que é nervoso, o que é raiva, e o que é vontade de mastigar, e o que é fome. Entende? Dica importantíssima. Outra coisa que te impede de emagrecer, e você acha que não, né? É saber dizer não, colocar limites. Você acha que a sua falta de capacidade de dizer não só te impedia de arrumar um relacionamento amoroso saudável? De parar de pegar boy lixo? De parar de dizer sim, 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 sim toda hora pra tua mãe, porque você não sabe dizer não? E aí quando você vê a tua mãe, a tua sogra, tá passando dos seus limites, se metendo na tua vida, no teu marido, de como que você cria seus filhos. Pois é. Mais uma descoberta que você tem aí. Quarto ponto. Não saber dizer não, não saber colocar limites te impede de emagrecer. Porque aí você não sabe ser seletiva, escolher qual a comida que você vai comer, quando que você vai dizer não. Ah, mas fulano fez a comida pra você, como é que você não vai comer? Não. Eu tenho uma razão muito forte. Não, não vou comer. Ó, você não consegue ser seletiva na tua alimentação. Você não consegue dizer não pro pub, pra cervejinha. Você não consegue colocar um limite e falar, não, vai ser uma cervejinha sem álcool. Ou vai ser beber álcool uma vez no mês. Porque eu tô num processo de escolha, né? De escolhas melhores pro meu peso, pra minha saúde. Vê só. Então, fica aí pra terapia. Vai ter que aprender a colocar limite pra poder continuar o teu processo de emagrecimento. A mente boicota, ó, em todas as áreas. Quinto ponto, esperar o momento perfeito, a circunstância perfeita para aí começar o processo de emagrecimento, de saúde, de se mexer mais. Por quê? As minhas mulheres expatriadas querem fazer, mas elas querem fazer perfeito. Não, mas se for para ir na academia, tem que ir 5 vezes na semana. Eu tenho que ter a roupa da academia, eu tenho que ter o personal. Ah, eu tenho que ir no horário perfeito. Ah, mas eu vou lá na academia para fazer só 30 minutos. Ah, mas eu só tenho tempo, eu não tenho tempo, eu só tenho tempo para caminhar. Aí eu só vou caminhar? Ai, mas eu não consigo cozinhar para mim arroz e frango. Eu vou ter que comer uma marmitinha, e uma marmitinha não é tão saudável. Ah, não, eu vou fazer quando for perfeito. Ah, quando eu terminar o meu master, aí eu vou ter mais tempo, aí sim eu me dedico para fechar uma academia. Ah, não, quando as crianças estiverem maiores, né? Quando as crianças estiverem na creche. Ah, não, as crianças já estão na creche, mas quando as crianças estiverem maiores, e aí elas vão dormir, e aí eu faço. Ah, mas quando a minha mãe vier do Brasil e ficar com as crianças, aí ela fica com as crianças, aí eu vou na academia. Mulher, quem que você tá enganando? Tua mente ainda te enrola com esse papinho? Não vai! Não vai, porque quando chegar esse momento que você fala que é o perfeito, ainda não vai estar perfeito. Você fala, ai, a mãe tá aqui. Ai, mas eu quero passear com a mãe, né? A mãe tá aqui, tá passeando, vai ficar só 3 meses. Não. Ah, eu quero estar com ela passeando também. Ah, não, eu terminei o master, mas agora eu tô muito cansada, deixa eu curtir, né? Olha o sistema de recompensa. Aí depois eu faço. Você vê? Nessa ideia de só começar o teu processo de emagrecimento, de mais saúde, de se alimentar melhor, de se movimentar um pouco mais, só quando for perfeito, nessa ideia nunca chega. Tua mente continua te sabotando. Ao invés de você pensar, eu vou fazer o que dá. Eu tenho uma cliente minha que o que ela faz, o que dá? Ela desce do ônibus, quando ela tá voltando do trabalho, ela desce do ônibus no meio do caminho, num lugar que já é mais tranquilo, sai da rodovia e tudo mais. Ela desce no meio do caminho e aí ela faz o restante do percurso a pé. Porque ela trabalha em escritório, sentada o tempo todo,
e aí ela não anda. E aí é isso que tem pra hoje, é isso que ela faz. E é isso que ela tá fazendo, sabe? Então é pensar, tá, eu não consigo me alimentar melhor, meus horários são todos malucos. Eu tenho um cliente, inclusive, que trabalha com nursing home, e aí tem um breakzinho muito pequeno, não consegue fazer uma alimentação certinha, ou fica muitas horas sem comer. Pô, vamos fazer o que dá, então eu não consigo comer, então vou uma garrafa d'água, vou bater pelo menos a água, porque andar eu já ando pra lá, pra cá, levantar os idosos aqui eu já levanto, né? Então vamos beber uma água. Ah, vou ter então aqui, quando eu for comer, a refeição que eu tenho tem uma proteína, tem uma salada, tem uma coisa, uma sustância. Você vê? É fazer o que dá a hora que dá. E com a circunstância que você tem, quando melhorar um pouco a circunstância, o ambiente, aí você adiciona mais uma coisa. Porque desse jeito é uma mesa cheia para você dar deslizes, errar, nem começar, e aí a sua mente continuar te boicotando. Você vê? E aí você fica culpando a genética, né? Fala, é a genética, é o metabolismo, é a idade. Por isso que eu não emagreço, sendo que tem a sua mente jogando contra você. É por isso que emagrecer não é só personal, exercício. É também tema de terapia. E é por isso que com as minhas clientes a gente fala sim sobre isso. Então, mulher, se você tá com essas questões, vamos trabalhar isso na terapia? Vem comigo, eu te ajudo. Esse episódio, ele ficou um pouco longo, não é mesmo? Porque eu só falei 5 pontos. Ainda tem mais 5 e se eu não botar uns bônus aí também. Então, vamos fazer o seguinte? A gente pausa aqui essa semana, nesse episódio, que tem muita coisa para você digerir. E a gente volta na semana que vem com a parte 2. Quer a parte 2? Bota aqui então, parte 2, que você quer a parte 2 para eu saber que você escutou isso aqui até o final e que você está preparada para a parte 2. Bota também seus insights, compartilha com a sua amiga. Aproveita que a sua psicóloga expatriada está na fase fitness, né? Que está empolgada com esse assunto. Vamos que vamos falar mais sobre isso, tá certo? Então, dá 5 estrelas aqui no podcast, comenta aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, que me ajuda muito a gente a alcançar outras mulheres expatriadas pelo mundo. E vem aqui para a parte 2.